Mais cedo ou mais tarde, se você trabalha com times, você vai sofrer com equipes desengajadas. É normal que a equipe oscile em termos de produtividade. O que você não pode ter é equipes desengajadas por muito tempo no seu time, por muito tempo na sua empresa, porque isso vai afetar os seus resultados. Felizmente, isso tem uma solução. E no vídeo de hoje eu vou construir com vocês um passo a passo prático para resolver de uma vez por todas equipes desmotivadas e desengajadas. Atinja a máxima performance, roda a vinheta e eu vejo vocês já. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou o CEO aqui da Fronzo Educação, gestor aqui da empresa. Nós somos uma empresa focada em melhoria contínua, gestão e processos e o tema de hoje é sobre equipes desengajadas. O seu processo pode ser o melhor possível, as suas metas podem ser as mais claras possíveis, os seus resultados podem ser os mais extraordinários, mas se você acaba tendo uma equipe desengajada, o resultado vai ser afetado. Pode ser que você não atinja as suas expectativas, pode ser que você não atinja as suas metas. E convenhamos, né? Isso pode acontecer com a gente também, obviamente, mas quando acontece com um profissional ao seu lado, com uma equipe que você está gerenciando, isso passa a ser um problema. Por quê? Porque o seu resultado como um gestor, como um líder, depende muitas vezes do engajamento do time. E aqui eu trouxe para vocês, eu quero construir com vocês um passo a passo para a gente resolver essa situação. Antes de eu colocar aí na tela, já vou pedir para vocês darem um like aí no nosso vídeo, se inscreverem no nosso canal, porque isso nos ajuda muito a produzir esse tipo de conteúdo, tá? Então se inscreve aí e ativa as notificações. Uma boa parte da galera que assiste aí os nossos vídeos não são inscritos, acham que são, mas não são. Então se inscreve aí. Vou compartilhar logo de cara a minha tela aí com vocês para a gente construir um passo a passo, tá? Sobre como resolver problemas com equipes desengajadas. Então quero mostrar para vocês que existe uma sequência e você vai adaptar essa sequência para a sua realidade. Tá? Então vamos lá, vamos no passo a passo e eu vou comentando sobre cada uma delas. O primeiro passo aqui que a gente tem, tá, é identificar as causas do desengajamento. Então quando eu falo sobre causas do desengajamento, significa que as pessoas estão desengajadas por algum motivo e é o meu trabalho identificar, é o meu trabalho investigar o motivo desse desengajamento. E acredito, pessoal, tem pessoas que se desengajam por conta da liderança, por conta de problemas pessoais, por conta de resultados que muitas vezes ela não conseguiu atingir e naturalmente o engajamento cai. Então tem uma série de motivos, uma série de fatores e eu preciso passar por essa investigação, eu preciso identificar. E eu vou te entregar algumas ferramentas para isso, tá? Então a primeira delas, eu posso fazer pesquisas e entrevistas. Mas Carlos, como assim pesquisas e entrevistas? Quando eu passo uma pesquisa ou uma entrevista, vamos pegar a entrevista como exemplo de one-on-one. Existem perguntas que eu posso fazer para tentar extrair o máximo desse profissional e identificar uma possível causa. Se você quer saber exatamente quais são essas perguntas, eu tenho um vídeo, vou deixar na descrição, onde eu falei sobre as principais perguntas que eu mais gosto de realizar no one-on-one. Tá? E quando eu faço as perguntas, é natural que eu consigo pensar pequenos problemas que muitas vezes podem estar atrelados a esse desengajamento. Tá? Então, primeira coisa, eu passo algumas pesquisas e algumas entrevistas. Depois, eu vou fazer uma análise de dados. Então, pode ser que isso aconteça num certo período do ano. Pode ser que isso aconteça véspera de alguma campanha muito grande que a empresa participa, véspera de alguma feira internacional que essa empresa tem que participar, véspera de uma auditoria. Você precisa identificar. Tá? Então a análise de dados ela serve para juntar as informações que você extrai numa pesquisa ou numa entrevista e trazer isso para a realidade. Tá? Existem só essas formas? Claro que não, mas eu tenho absoluta certeza que se você aplicar da maneira adequada, essas aqui já vão te ajudar bastante. Tá? Então vou colocar aqui um próximo passo. O primeiro passo seria identificar as causas do desengajamento. Depois vou colocar aqui, ó, comunicar-se abertamente e honestamente. Vamos lá, pessoal. Isso aqui é um assunto até um pouco delicado, né? Muitas pessoas não gostam de tocar nesse assunto porque nem sempre a pessoa que está desengajada tem essa realidade, tem essa noção da realidade. Esse é um ponto que eu queria tocar.
Aí você pode até me falar, Carlos, pô, não é possível que essa pessoa tá desengajada, tá naquela situação, às vezes tá passando por um problema de saúde ou alguém da família e ela não sabe que tá desengajada. Às vezes esse desengajamento ele vai acontecendo de maneira tão micro ao longo dos dias que no todo você percebe sim uma diferença grande, mas a pessoa para ela tá performando normal, aquilo virou a rotina dela. Tá? Então você precisa deixar claro. É igual quando a pessoa tem uma baixa performance. Muitas vezes a pessoa manda para mim uma mensagem e fala assim, Carlos, como que eu faço para gerenciar pessoas de baixa performance? Ela sabe que ela está em baixa performance, porque às vezes ela acha que ela está entregando o máximo e está desenvolvendo o máximo, só que a sua expectativa está além. Você precisa ter isso muito claro e deixar isso claro para ela também, tá? Então o que eu posso fazer aqui dentro dessa etapa, dessa subetapa, é primeiro dar um feedback, tá? E depois ter um diálogo aberto. Pode ser que durante esse feedback, durante esse diálogo aberto, você ainda valide aquelas informações que você pensou numa entrevista, que você pensou ali num one-on-one, numa pesquisa e até comprovou com os dados que foram analisados. Então perceba como as etapas elas vão se conectando para tentar resolver a situação. Agora, pessoal, se resolvesse a situação, chegar para a pessoa e falar, nossa, você está desengajado, vamos tentar engajar, não vai resolver. Ninguém estaria desengajado hoje no time, nas empresas, no mundo. Então, eu preciso desse passo a passo muito bem estruturado e muito bem aplicado para ter resultado. Perfeito? Qual é uma terceira etapa que eu vou colocar na tela aí com vocês, tá? Vou colocar aqui, ó, desenvolver um plano de ação. Para com a ideia de plano de ação generalista, plano de ação que vai servir para tudo, o que funciona para mim não funciona para a pessoa, até porque o plano de ação tem que ser baseado na causa raiz que você identificou, na causa que gera o desengajamento, e as pessoas se desengajam por motivos completamente diferentes, tá? Então o plano de ação ele precisa ser bastante específico. Então aqui eu vou criar objetivos claros e também eu vou criar estratégias específicas. Nossa, Carlos, mas isso deveria ser função da própria pessoa. Sim, né? No mundo ideal, a pessoa poderia correr atrás desse plano de ação, mas não é assim que funciona. Então, o seu trabalho, se você lida com um parceiro, se você tem alguém no seu time que está desengajado, é prover isso. Principalmente se você é gestor ou está numa posição de líder, empreendedor, enfim. Você vai ter que fazer isso daqui sim. Eu vou colocar para vocês na tela aí um quarto passo, né? O que é esse quarto passo? Eu vou implementar mudanças e inovações, tá? Nossa, Carlos, mas como assim mudanças e inovações? Sim, uma vez que eu criei estrategicamente um plano de ação, eu preciso executar esse plano de ação, eu preciso fazer com que de fato ele seja colocado em prática. E aí eu entro com mais 2 pontos aqui, ó. Inovação muitas vezes no trabalho. Quando a gente entra com um trabalho muito rotineiro, né, então a pessoa executa aquilo o tempo todo e etc. Você tem que tomar cuidado com 2 pontos. Primeiro, sempre modificando essa rotina, colocando uma coisa nova, um desafio, desafiando a pessoa a algo diferente nessa própria rotina, isso precisa acontecer. E um segundo ponto importantíssimo é fazer uma inovação, é provocar uma inovação, muitas vezes trazer um novo trabalho, é deixar claro o quanto aquele trabalho é impactante, o quanto o que a pessoa está fazendo, né, impacta nas metas da empresa, o quanto aquilo é relevante, porque às vezes ela está atuando lá no micro, né, lá na pontinha, e ela não tem a real noção do quanto isso realmente é importante, tá? Então deixe isso claro. E aqui melhoria, né, das condições de trabalho. Então vamos supor que você trabalha aí com software e você precisa, por exemplo, vou usar um exemplo mais besta possível, tá? De um PowerPoint. Só que você não tem um PowerPoint, você tem que se virar aí com ferramentas terceiras e etc, mas você sabe que seu trabalho seria muito melhor se aquilo fosse executado. E se você identificou que a pessoa não tem ferramentas para trabalhar da melhor maneira possível, isso é melhorar as condições, você prover essas ferramentas então, perfeito? Mais uma etapa ali que a gente pode colocar, reconhecimento e recompensa. Anotei tudo aqui para não esquecer também desse passo a passo que a gente aplica na prática, reconhecimento e recompensa, tá? Então vamos lá, o reconhecimento e incentivos. Incentivos, pessoal, eu vou deixar a critério de vocês aí selecionarem e desdobrarem o que poderia ser. Pode ser inclusive incentivos monetários, não tem problema. Mas a recompensa, o reconhecimento, perdão, que eu coloquei na tela aí para vocês, seria mais você deixar claro o quanto a pessoa evoluiu e elogiá-la mesmo em público, deixar claro que houve uma mudança
mediante daquilo que vocês conversaram. Então, quando vocês assumem o compromisso mútuo e a pessoa entrega, nada mais justo do que ela ser reconhecida por isso também, tá? E olha que ponto importante aqui. Eu não citei no plano de ação, lá na etapa 3, só que eu preciso claramente estipular um plano de ação mutuamente benéfico e com compromisso mútuo. Não adianta eu colocar top-down que a pessoa tem que fazer, eu tenho que ter o consentimento dela, eu tenho que ter a clareza de que ela, opa, legal, vamos executar isso daí, perfeito? E aqui eu vou colocar um outro ponto que é promover o desenvolvimento profissional. Pessoal, aqui é um ponto importantíssimo, né? A gente, por trabalhar com treinamentos, a gente percebe muito isso na prática e esses problemas chegam até a gente, né? Mas 70% das pessoas afirmam que continuariam na empresa se a empresa investisse mais no seu desenvolvimento profissional. Cursos, treinamentos, capacitações, graduações, pós-graduações, enfim. Se a empresa incentiva isso, se a empresa investe nesse profissional, certamente o engajamento dá uma guinada, tá? Então esse é um ponto importante. Aqui eu coloco, por exemplo, 2 exemplos, né? Treinamentos e capacitações e um plano de carreira, beleza? Aí, pessoal, mais 2. Vamos finalizar aí. Acho que eu tô com tempo de vídeo, nem sei, mas já faz um tempo. Já vamos finalizar isso daqui. Quando eu falo de criar esse plano, desenvolver e investigar, eu preciso promover uma avaliação contínua. O que acontece muitas vezes é que eu crio isso, a pessoa engaja novamente, eu desenvolvo ela, só que eu viro as costas. Então não posso virar as costas uma vez que eu sentei, conversei e assumi o compromisso com esse profissional. Então nesse caso aqui, eu preciso criar uma avaliação contínua, beleza? E de que forma eu posso fazer isso? Tanto através de monitoramento como follow-up ou até avaliações formais, tá bom? Então avaliações formais de desempenho, tudo isso que mostra se a pessoa está no engajamento considerado ótimo ou não, tá? Se está naquele patamar que nós gostaríamos. E a última aqui é cultivar a cultura da empresa. E a cultura da empresa precisa estar atrelada ao engajamento que você busca. Então, a cultura do seu time, a cultura das pessoas que trabalham contigo tem que estar atrelado ao engajamento que você busca, né? Então, se a cultura, se as regras, se os valores da empresa não promovem isso, é plausível que eu vou ter uma pessoa desengajada ou desengajando ao longo do tempo. E aqui eu posso citar 2 pontos, né, que são os valores corporativos e também a comunidade, tá? Então, você pode perceber que isso faz total diferença. Ó, eu tenho na tela aí para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 passos que você pode colocar em prática para ter um ótimo resultado e resolver os problemas com equipes desengajadas. Não pule as etapas, coloque isso no seu dia a dia, eu tenho uma absoluta certeza que você vai resolver o seu problema. Vejo vocês no próximo encontro. Se vocês quiserem que a gente detalhe algumas dessas etapas, Carlos, quero saber exatamente qual pesquisa você utiliza e etc. Comente aí no vídeo que a gente faz um novo conteúdo para você. Vejo vocês e até lá.